Olá, boa noite. Nossa live de sexta-feira, de 15 em 15 dias. A live que nós chamamos carinhosamente Dia D. Live Dia D. Márcio, por que Dia D? Ah, você não sabe ainda? Porque D é D de decisão. E todas as vezes que nós trazemos a live aqui para você, nós desafiamos você a sair de um lugar para outro, a sair de um nível para outro. E em se tratando de jovens, Deus colocou em nosso coração desafiar os jovens a sair de lugares confortáveis, lugares onde se sentem seguros, lugares onde se sentem fortes porque são jovens, porque têm bons círculos de amizade, para lugares de dependência de Deus. Nosso sonho é levar você a correr riscos em Deus. É isso mesmo. Nós acreditamos que os jovens são fortes. Nós acreditamos que os jovens são capazes de superar grandes barreiras e dificuldades. E hoje você se segura aí, porque nós vamos falar de algumas síndromes. Nós estamos falando de um assunto interessantíssimo. Márcio, que assunto é esse? Vocês estão me ouvindo aí? Vamos fazer um teste aqui. Olá, vocês estão me ouvindo aí? E aí, e agora? Tudo bem? Não? Melhorou? Ah, amém. Então vamos lá. Olá, Bárbara, é um prazer ter você aqui com a gente. Então vamos lá. E aí, como que nós começamos? Através de uma oração. Amém? Vamos lá? Vamos fazer uma oração aqui porque é por Ele, por meio dEle e para Ele. É por meio dEle que nós andamos, vivemos e nos movemos. E hoje eu tenho certeza que você vai se mover. Você que está ao vivo aqui comigo vai se mover. Ah, tá dizendo aqui que eu tô chique de microfone. Glória a Deus, nós estamos tentando melhorar, né? Por favor, dá um feedback aí se o som não estiver bom, se a imagem estiver ruim. Por favor, vamos melhorar. Ao vivo, gente, ao vivo é diferente, entendeu? Então pode interagir aí. Pode interagir com a gente aí. Então vamos orar? Paizinho querido, hoje é um dia especial porque nós vamos falar de um tema muito forte. E esse tema é um tema onde muita gente desiste, muita gente não consegue acompanhar. Muitos jovens chegam nesse ponto e voltam. Entram no círculo vicioso de órfã. Órfã chegou a um ponto que ela desistiu, voltou, abandonou o chamado, enterrou os talentos. Mas hoje, nessa live, nós vamos falar do ponto crítico. E eu espero, e eu creio, e eu peço que o Senhor possa falar aos corações, seja de quem está ao vivo aqui com a gente, com muita alegria, porque é um prazer ter gente que é ao vivo com a gente, e quem vai ver essa live depois também ali no YouTube, gravada no Instagram, por favor, obrigado, Paizinho, fala aos corações, é o nosso desejo, muito obrigado, no nome de Jesus, amém. Então, vamos lá? Olha só, nós estamos falando de 3 pontos. E Deus é brilhante. Você tem que ter o desejo de fundo em Deus. Porque quanto mais você cava em Deus, mais você descobre que Ele tem a oferecer. Nós estamos falando de 3 pontos esse mês e o Espírito Santo nos prendeu nesse assunto. Zona de estagnação, zona de reflexão e zona de propósito. Olha só, eu falei com vocês, e está lá no YouTube, tá? Você pode voltar lá e ver, por favor. Eu falei que da zona de estagnação, eu apelidei carinhosamente de zona da morte, porque nada acontece. Quando você percebe que está na zona de estagnação e cria coragem, você vai para a zona de reflexão. E sabe o que Deus andou falando comigo? Que a zona de reflexão é a zona onde você enfrenta as suas síndromes, os seus maiores medos. E eu explico. Na zona de estagnação ou zona morta, você estava confortável, acomodado, tranquilo, você dominava todas as dificuldades, mas você estava parado, porque Deus é dinâmico. Quando você estava nesse lugar, você se sentia seguro, mas é seguro aos olhos dos homens. Você estava num círculo de pessoas
que você ouvia sempre o que te agradava, você se divertia, você não era confrontado. Por quê? Porque você estava num círculo de pessoas que estavam viciadas a caminhar num determinado ritmo. Pessoas que falavam, eu tenho uma promessa em Deus, quem sabe daqui 200 mil anos eu realizo. Essa é a zona de estagnação. Então a zona de estagnação, ela tem uma característica. É um lugar extremamente seguro, entre aspas, porque você está morto, você não está rompendo em Deus, os projetos não vão acontecer. Aí você sai dessa zona e entra na de reflexão. Sabe o que acontece quando você entra na zona de reflexão? Crises. Por quê? Porque você começa a lidar com síndromes, porque você sai de um lugar que era seguro, um lugar que racionalmente era bom, um lugar matemático, um lugar lógico, e aí você entra definitivamente num lugar que você não domina. A zona de reflexão faz isso conosco. A zona de reflexão nos deixa inseguros. Uau! Pense comigo, hein? Pedro estava ali no barquinho, feliz da vida, com todos os outros discípulos. Aí Jesus vem caminhando por sobre as águas e o tal do Pedro inventa de andar por sobre as águas. E ele vai para a zona de reflexão, sabia? Quando ele começa a andar e aí ele começa a afundar, ele começa a enfrentar a síndrome, o medo da morte. Pedro, por um lado, era extremamente corajoso, por outro lado, ele era extremamente medroso. Qual Pedro viveria? A zona de reflexão faz isso conosco. Você tem um lado, todos nós temos um lado em Deus cheio de fé, cheio de força, cheio de robustez, cheio de coragem, mas tem algumas coisas em nós que nos travam. E aí nós vivemos uma verdadeira gangorra de emoções. Num dia temos fé, temos sonhos, temos propósito, vivemos integridade. No outro dia não temos fé, estamos abalados, nos sentimos vítimas de todo mundo, estamos cheios de traumas. E aí nós ficamos como uma gangorra. Projetos de Deus não ocorrem quando nossa vida está em meio a uma gangorra. A zona de reflexão expõe o nosso complexo de gangorra, onde nós carregamos as nossas síndromes. E hoje eu vou tocar numa síndrome delicada. E se você tiver alguma dúvida a respeito disso, à medida que a gente for correndo, gente, ao vivo, por favor, você que está aqui comigo, olá, Mércia, um grande abraço, é um prazer ter você aqui com a gente. Se você quiser fazer uma pergunta, lança aí, tá bom? É um prazer demais e eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Vamos lá. Hoje eu vou falar um pouco de ansiedade. Márcio, por que ansiedade? Porque eu acabei de dizer que se você sai de uma zona confortável, uma zona de acomodação, que é a zona de estagnação, e você vai para uma zona de reflexão, onde você se depara com seus medos, você fica ansioso. É isso mesmo. Ansiedade é terrível. Deus não opera na ansiedade. Parece que Deus tá de birra conosco, né? Deus não opera no nosso tempo. Deus não opera na nossa ansiedade. Deus não opera na nossa pressa. Deus não opera para resolver nossos problemas financeiros correndo, nossas circunstâncias. Deus não opera nas nossas birras. Deus não opera correndo quando a gente está doente. Não. Deus se move nos trilhos da eternidade. E esse é um conflito desastroso para os crentes. Por quê? Porque os crentes acham que Deus, o Deus Todo-Poderoso, vai se mover para dar jeito na vida dele, na nossa vida pessoal. Não, Deus não se move assim. Deus se move nos trilhos da eternidade. É quando nós vamos na direção dele, quando nós decidimos segui-lo, que a nossa vida vai sendo ajustada. Às vezes nós temos a sensação que Deus ele vai se movendo atrás de nós, consertando a nossa vida. Não, isso é totalmente equivocado. É o contrário. Quando nós vamos nos movendo atrás de Deus, seguindo, Jesus disse, segue-me. Que a cura, que a libertação, que a obra de santificação, que o propósito ocorre. Então vamos lá? Vamos falar. Gente, e hoje eu coloquei um tema meio grosseiro na live, né? O silêncio aterrador de Deus. E o silêncio aterrador de Deus nos lança em desespero. Por isso que eu falei que dispara o gatilho terrível da ansiedade. As coisas não acontecem, a gente não vê nada andando, a gente não percebe nenhum movimento de Deus, a gente percebe as águas paradas, aí bate o desespero. Aquela insegurança vem com força, e aí o que nós pensamos?
nós vamos correr para a velha zona de estagnação. Eu vou andar um pouquinho com você aqui, porque ao vivo é assim, tá? E aí nós estamos lidando com um improviso aqui, porque vou fechar aqui a sacada, porque parece que o mundo resolveu fazer barulho aqui. Misericórdia, né? Bombeiro, tudo quanto é coisa. Águas Claras é assim, tá? Isso mesmo, janelas killers. Aí as janelas disparam. E aí eu vou falar algo curioso. Vocês sabiam que há uma crise muito forte entre os jovens? Que os jovens... Que legal, hein? Fico feliz demais. Seja bem-vinda, Mércia. A Bárbara te conhece, é um grande prazer, tá bom? Pode fazer perguntas pra gente aí. Vocês sabiam que as janelas killers, elas escravizam muitos crentes? Muita gente que tem a Bíblia não consegue sair das janelas killers. Eles ficam caindo nelas de ponto a ponto. De tempos em tempos, as janelas killers, né? Traduzindo, as janelas assassinas disparam e aí você esparrama. Você vai e desconstrói o que estava construindo. Isso é sério. A gente vê muitos jovens chegando convicto e falando: eu não tenho chamado em Deus. Deus não me ama. Deus não gosta de mim. Eu não tenho um propósito em Deus. Por quê? Porque de repente teve uma crise no meio de uma janela killer, ela abriu, escancarou e parou tudo. Nós vamos mexer com isso e fazer você romper e não ficar mais refém dessas janelas. Por quê? Todos nós temos janelas. Todos nós passamos por traumas. Agora, nós não precisamos ficar refém destas janelas. Muitas pessoas convivem com essas janelas e acham natural de tempos em tempos ter uma crise terrível. Eu vou dizer para você, não é natural. A palavra de Deus diz que a aurora do justo vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então a aurora do justo não é brilha na segunda, escurece na terça, brilha na quarta, escurece na quinta, brilha num ano, escurece no outro. De jeito nenhum. A vida com Deus não é assim. Então vamos lá. O que acontece quando Deus fica em silêncio? Pois é, quando você decide crescer em Deus, quando você decide mudar, quando você decide viver o seu propósito, quando você decide romper e você entra na zona de reflexão, eu vou revelar um segredo. Por favor, não fique bravo comigo. Deus fica em silêncio. Poxa vida! O crescimento permite que Deus fique em silêncio nas nossas vidas, sabe? Vamos lá. E o que acontece quando Deus fica em silêncio, sondando o nosso coração, esperando a gente confiar nele? Olha o que acontece. Vamos ver se você já fez alguma dessas aí. Eu já fiz, então, né? Vamos lá. Deus em silêncio, você na zona de reflexão. Atrás, a zona de estagnação, onde você estava acomodado, morrendo na vida cristã, fingindo que estava tudo bem, cantando um monte de música na igreja, mas mal, não entendendo nada da palavra de Deus, vivendo de crise em crise, vivendo de medo em medo, frustrado, desviado do caminho e do propósito. E aí, o que acontece quando Deus fica em silêncio? Vamos lá. A primeira coisa que é muito engraçada quando Deus fica em silêncio é que a gente frita nosso neurônio. Por isso que a gente fica cansado, não consegue produzir. Olha só, a gente fica procurando soluções. Você tem um problema sério para resolver financeiramente. Deus está em silêncio, você fica doido. Aí pega empréstimo absurdo no banco, mexe com agiota, mexe com gente que é uma loucura. Sai vendendo tudo a preço de banana. Deus está em silêncio na área financeira, aí você está tentando resolver. E aí, a pergunta, hein? Ao vivo é assim, gente. Como eu posso, por exemplo, levar a palavra de Deus quando Deus está em silêncio ou não tem ou não tem relação? Gente, nós vamos crescendo de ponto a ponto, né? Nós levamos a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Então nós vamos passar por fases na nossa vida que haverá algo que Deus ainda não respondeu, que Deus está trabalhando. Mas isso não quer dizer que outras áreas estejam sendo edificadas ou já estejam até edificadas. E nós podemos sim levar a palavra de Deus e dar testemunho desta palavra. É diferente de um problema sério de caráter. Digamos, você vai levar uma palavra de Deus sobre integridade e a sua vida está completamente suja. Tá enterrado na miséria espiritual, na pornografia ou na violência no lar,
ou em drogas, e aí você vai levar uma palavra de Deus sobre integridade? Não, aí não, né? Fica difícil. Mas digamos que você está resolvendo algo em Deus, você está com um conflito em Deus, que não é esse tipo de coisa, de caráter, mas um projeto em Deus que Deus não te respondeu. Mas isso não quer dizer que Deus não está edificando outras áreas que você pode ir lá e dar testemunho. Na verdade, nós pregamos em tempo e fora de tempo, né? Então vamos lá. Eu falei, primeira coisa que a gente faz quando Deus fica em silêncio, a gente frita os neurônios. Sabe aquele cristão que pensa, está sempre cansado. Gente, dá até dó. Ele nunca descansa. Por quê? Porque ele está sempre angustiado, ele tem algo para pensar, algo para resolver. Deus não quer que você fique fritando os seus neurônios. Muito pelo contrário. Como é que Deus vai falar com você se você está sempre preocupado? Tem cristão que vive assim. Você encosta nele, como é que tá? Estou com um problema na faculdade, estou com problema no trabalho, estou com problema com o gato, com o cachorro. Como é que vai entender alguma coisa da palavra de Deus? Não tem revelação que chegue em alguém que já está completamente preenchido de angústia e preocupações. Outra coisa que acontece, a gente fica extraindo, usando a Bíblia, tentando tirar dela algo que ela não diz. Eu lembro que uma vez, uma conhecida, ela não passou na prova do Detran. Aí ela achou um texto da Bíblia que falava sobre a vingança. E ela disse, Deus vai vingar aqueles agentes do Detran. E eu fiquei pensando, pai do céu, como é que deve ser essa vingança aí? Será que Deus vai lançar um raio e matar os caras? Entendeu, gente? Eu não sei como é que ela tirou isso da Bíblia. Ela distorceu completamente. Quando nós não sabemos lidar com o silêncio de Deus, nós ficamos caçando argumentos heréticos na palavra de Deus para abonar as nossas decisões erradas que estamos querendo tomar. Então não faça isso. Não pegue texto isolado da Bíblia para abonar um erro que você quer cometer. Não invente esse tipo de coisa. A palavra de Deus é completa. Outra coisa que fazemos, saímos correndo atrás das pessoas. Gente, eu fazia isso demais, misericórdia, eu estou quietando, graças a Deus. Por quê? Porque a gente quer alguém que apoie a nossa ansiedade. A gente quer falar. Aí você, aonde você vê, você está falando. Está falando com gente no trabalho, na escola, na rua, no metrô. Vai comprar um picolé e fala com o tio de picolé sobre a sua vida. E você vai na igreja, aí você fala com um, fala com outro, fala com todo mundo. Daqui a pouco está todo mundo sabendo da sua vida. Mas há momentos que Deus quer que você ore, procure nele. Então, o silêncio de Deus não é uma autorização para você sair procurando todo mundo. Não. O silêncio de Deus não é isso. Já fiz muito isso, viu? E era confusão na certa, porque eu queria tomar uma decisão precipitada e tinha irmão que apoiava, aí tinha um outro irmão que não apoiava, aí o irmão usava a Bíblia para dizer que Deus estava me abençoando. O outro irmão usava a mesma Bíblia para dizer que aquilo não era o propósito de Deus. E eu ficava assim, fritava meus neurônios. Confusão. Eu não saía do lugar. Então, assim, no silêncio de Deus, na crise de ansiedade, não saia catando gente para falar com você. Calma. Outra coisa que fazemos, nos perdemos na ansiedade à medida que o tempo passa. Olha o problema da ansiedade. Eu tenho que resolver isso. Quantas vezes eu pego jovens que falam assim, eu vou fazer a prova desse concurso e eu vou passar. E aí ele começa a fazer projetos que já vai passar. E eu tenho que passar até esse período do ano. Como que você vai fazer? Lá tem 50 vagas. Gente, já fiz concurso numa época do TJ que tinha 81 por vaga. 81 pessoas. E aí eu, o ser mais espiritual, quer dizer que eu vou loucamente achar que eu estou eliminando 80 pessoas assim? Pessoas dedicadas que estudaram, talvez muito mais que eu. Então, não faça isso. Não fique impondo datinhas para Deus. Não faça isso. Sabe? Quantos jovens que eu pego enlouquecidos, fazendo um monte de projeto assim de meses, como se Deus estivesse ocupado demais e de repente Deus parasse tudo para resolver a causa dele, colocar em pauta. Não. Deus não vai fazer isso. Beleza? Vamos lá. E por fim, outra coisa que a gente faz no silêncio de Deus. Acabamos agindo de forma precipitada. Ai, Senhor, você agiu. Misericórdia. Como se isso não tivesse consequência sérias e como se Deus fosse abonar o erro. Olha o que muito crente faz. Olha o que muito jovem faz. Deus está em silêncio.
Aí ele vai lá e toma atitude, mete o pé pelas mãos. Aí depois ele vai chorar nos pés de Deus. Deus apaga aquele dia. Deus volta no tempo. Deus faz as coisas retroceder. Não funciona assim. Não é assim, gente, que funciona. Evite a precipitação. Você não pode agir de forma precipitada. Quando nós agimos de forma precipitada, nós saímos de um trabalhar de Deus e entramos em outro trabalhar que pode levar anos. De repente, você está perto de uma bênção, de uma aprovação em determinada área. Aí, por causa da sua precipitação, Deus tem que parar aquele projeto de edificação e edificar algo que você destruiu por causa da precipitação. Isso é sério. Sabe aquelas mocinhas? Vou dar outro exemplo. A mocinha quer tanto casar e aí ela coloca na cabeça dela que o rapaz que entrar na igreja de tênis amarelo e um boné vermelho é o homem de Deus. E ela coloca isso. Vai acabar arrumando alguém para falar isso que é de Deus. Ainda vai falar que é isso que te diga, que Deus está falando esse negócio. Aí entra esse rapazinho. E ela tá tão ansiosa e esse rapazinho fica 6 meses muito crente. E ela, pufa, casa. Não tem tempo de oração, não busca conselho, não faz um curso de novo, faz nada. Porque ela tá naquela precipitação. Depois casa. Digamos que depois descobre que o rapazinho é um pepino. Aí o que faz? Ah, eu tenho que me separar. Ah, eu vou me divorciar porque não sei o quê. Não. Agora você vai entrar num processo de aprender a amar aquele caroço. É isso mesmo. Por isso que a gente fala, jovem, calma. Não se precipite. A precipitação custa caro. Vamos lá. Com isso, eu estou dizendo que Deus não abona nossos erros. Se você decidir fazer algo estranho e destruir algo que Deus estava construindo, você terá que consertar e reconstruir. Deus, a única coisa que vai fazer é te ajudar, mas você terá que reconstruir. E aqui, ó, a Bárbara até citou Moisés. É o cara. Vou falar dessa figurona. Por quê? Porque Moisés se precipitou e chutou o balde. Depois ralou. Gente, se Deus fez isso com Moisés, por que você acha que você vai ganhar um bônus aí de Deus? Não tem bônus no reino de Deus. Bônus é só na nossa cabeça. Então vamos lá. Moisés agiu de forma precipitada e depois teve que corrigir o erro e subir o monte carregando pedras. Vamos abrir a palavra de Deus? Abre aí, eu não deixei o texto aqui para a gente abrir junto aqui. Ó. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo 34, 1 a 4. Quero dar um recado aqui para você que está acompanhando a nossa live, ou para você que vai ver essa live no YouTube depois. Se você foi abençoado, mande o seu testemunho para a gente. E se você foi abençoado, conte para as pessoas. A gente faz isso porque Deus colocou no nosso coração. Nós acreditamos que os jovens podem entrar e crescer muito em Deus. Nosso sonho é levar os jovens para um nível mais profundo, beleza? Então vamos lá. Êxodo 34. Olha o que diz Êxodo 34, 1 a 4. O Senhor Deus disse a Moisés: corte 2 placas de pedras iguais àquelas que você quebrou. Olha que a precipitação de Moisés. Deus se calou e Moisés foi lá e paf, né? Deus não mandou quebrar a pedra, ele quebrou porque quis. E eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras. Amanhã cedo esteja pronto para subir o monte. Olha esse negócio aqui. Moisés tinha que subir o monte para se encontrar com Deus. E ninguém deverá, não vai ter ajudante não, ele tinha que subir o monte com as pedras. Ninguém deverá estar em qualquer parte do monte. As ovelhas, as cabras e o gado não deverão ficar pastando perto do monte. Então Moisés cortou outras 2 placas de pedra, iguais às primeiras, e no dia seguinte, como o Senhor havia ordenado, ele se levantou bem cedo e subiu ao monte, levando consigo 2 placas. Moisés desceu com as placas dos 10 mandamentos. Ele viu o povo no arraial e ele ficou bravo porque o povo estava adorando um bezerro de ouro. Então o que ele fez? Ficou bravo e quebrou as placas. E depois, o que Deus fez com ele? Depois que Deus resolveu toda aquela situação de idolatria, Moisés, agora eu vou dar os 10 mandamentos de novo. Agora só tem um detalhe. Eu não mandei você quebrar a placa. Agora você vai pegar 2 placas e vamos subir o monte. Eu te espero lá. Viu como é sério? Isso é muito sério. Não quebre placas. Porque se você quebrar placas, Deus vai até arrumar as placas para você.
Aliás, nem isso, né? Porque Moisés teve que arrumar as placas. E você vai ter que subir o monte. Isso fala de um processo que não é fácil. Mas você não precisa passar por ele. Glória a Deus. É por isso que você está aqui nessa live. Porque eu estou dizendo que você não precisa ficar passando por esse processo. Porque você vai controlar a ansiedade. Você vai ser liberto desse negócio de ansiedade. E você vai aprender a ouvir o silêncio de Deus. Mas que metáfora incógnita estranha é essa? Que paradigma? Aprender a ouvir o silêncio? É isso mesmo. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Samuel 10:8. Eu vou falar de um homem que se precipitou. 1 Samuel 10:8, se você quiser abrir a Bíblia aí com a gente, diz assim: olha o recado de Samuel para o rei Saul. Samuel, o profeta, ungiu Saul e falou, olha o recado. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ter contigo, para oferecer holocaustos e sacrifícios de ofertas pacíficas. Esperarás 7 dias até que eu vá ter contigo e te declare o que hás de fazer. Olha o que Samuel falou. Vamos abrir a Bíblia aí? 1 Samuel, esse aqui eu deixei aqui na minha folha, mas aí eu vou abrir a Bíblia aqui porque eu vou ler mais um. 1 Samuel 13, pode ir para lá. O recado de Samuel para Saul é: você vai esperar lá em Gilgal e eu vou oferecer o sacrifício. Tá bom, Saul? Mas vamos ver. E a guerra foi se apertando, os filisteus foram apertando, o povo ficou com medo, Saul ficou agitado. E tudo aquilo em silêncio. Olha o silêncio de Deus aí. Vamos ver o que fez Saul? 1 Samuel 13, versículo 8, diz assim a poderosa palavra de Deus. Saul havia ficado em Gilgal, e o povo estava apavorado. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias. Olha aí, ele começou bem, hein? Mas Samuel não foi até lá, e o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhes disse: tragam os animais para o sacrifício que é completamente queimado e para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício, e quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar, mas Samuel disse: o que foi que você fez? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Aí eu pensou demais. Os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha de oferecer o sacrifício. Samuel falou: o que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu à ordem do Senhor nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor, e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe deste povo. Olha o tamanho do problema. Olha o problema da precipitação de Saul. Saul ficou pressionado, não esperou Samuel, agiu sem orientação de Deus. Saul ficou pressionado por causa da guerra. Saul queria dar uma resposta para si próprio. Saul queria uma ação de Deus naquele momento exato. Às vezes você quer uma ação de Deus de um jeito e no tempo exato. Só que você não enxerga como Deus. Nós não enxergamos como Deus. Às vezes o seu momento, o meu momento, não é o momento certo de agir. Deus sabe. Quando Deus se cala, tem um propósito. Saul queria dar uma resposta para o povo. Cuidado, por favor, você, jovem, para de querer dar resposta para os seus amigos. Para de querer dar resposta para a galera. Para de querer dar resposta para alguém. Você tem que se aquietar diante de Deus. Para de querer dar resposta para todo mundo. Para de querer ser legal, político demais. Tenha autoridade, identidade em Deus. Se Deus não falou com você, pare de inventar que Deus falou. Pare de tomar a palavra de um homem e dizer que ela é de Deus. Saul agiu de forma precipitada. Sabe o que isso significa? Quando ele age de forma precipitada, ele mostra desconfiança nos projetos, no tempo e no modo operante de Deus.
Viu como isso é sério? Por isso que a zona de propósito é tão poderosa. Agora vocês entenderam por que que Deus não pode abençoar alguém na zona de morte? Vai virar tudo morte. A zona de reflexão é uma zona de decidir ir para a zona de propósito. Mas como Deus pode abençoar alguém que não confia no tempo dele e no modo operante de Deus? Quando você mete os pés pelas mãos e no silêncio de Deus inventa fazer o que Deus não orientou, você está dizendo: Deus, eu não confio em você. É muito arriscado. Deus, eu tenho um plano B. Tem muito cristão que tem plano B. Deixa eu dizer algo. O cristão só tem um plano, Cristo. O plano B é o diabo. Não existe plano B. A resposta certa vem dos lábios de Deus. Qualquer outra resposta que não convicta em Deus, resposta que baseada na palavra, é o diabo que está sugerindo. O diabo sugeriu para Saul: toma uma decisão, Saul. E ele tomou. E ele perdeu o reino. 1 Samuel 16, 6-7 diz assim: E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe. E disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Tá vendo? Samuel estava com uma visão limitada. Ele achou que o próximo rei ia ser um daqueles filhos bonitões, grandões de Jessé. Ele olhou com os olhos naturais. Se você vive pelos olhos naturais, mesmo sendo um cristão, você não vai colher o melhor de Deus. O silêncio de Deus não é uma autorização para a gente sair tomando decisões equivocadas. Deus não me respondeu, então eu vou tomar uma atitude. Não faça isso. Você vai espalhar coisas que depois terá que ajuntar. Não se unge um rei sem ouvir a voz de Deus. Tampouco se mantém um rei sem saber ouvir a voz de Deus. Viu como é que é sério? Para você entrar na bênção de Deus, você precisa ouvir a voz de Deus. Mas para você se manter na bênção, você precisa se manter ouvindo a voz de Deus. Então, muitos jovens chegam numa posição excelente em Deus, mas eles param de ouvir a voz de Deus. É só questão de tempo para tomarem uma decisão precipitada, cair, quebrar pedra, espalhar coisas e depois ter que arcar com estas coisas, com as consequências. Vamos para a segunda parte? Tem alguma pergunta aí? Você que está aqui comigo, quer fazer alguma pergunta? Eu vou aqui dar uma viradinha aqui, eu vou deixar um pouco Saul para trás e eu vou entrar em outro personagem aqui que a gente gosta muito e às vezes eu falo sempre nas lives. Alguma pergunta aí? Se tiver, coloca aí. Então eu vou aqui para o nosso segundo personagem e eu vou te convidar para abrirmos aqui 1 Reis 19, 1 e 2. Vamos lá? Tá pertinho aí de Samuel, né? 2 Samuel, e nós vamos para 1 Reis 19, 1 e 2. Olha o que diz a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Olha só, hein? Agora eu vou levar para Elias. Lembra que Saul agiu de forma precipitada? Agora eu vou mostrar aqui outro homem que foi muito ameaçado. E será que ele agiu de forma precipitada? Vamos lá para o versículo 11, 1 Reis 19, 11. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali. Elias estava numa caverna e o Senhor mandou ele sair. Olha o que Elias fez. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Deixa eu ler um comentário aqui bem bacana. Espera aí, antes de eu falar de Elias.
Essa questão de dar resposta às pessoas seria no âmbito de querer ser a voz de Deus para tomar uma decisão sem que Deus mesmo esteja se manifestando? Sim. Às vezes, pessoas vão chegar em você e elas vão querer respostas. Aí eu te pergunto, a pessoa ela não quer ler a Bíblia. A pessoa ela não quer orar. A pessoa ela não quer buscar a face do Senhor. A pessoa quer viver no pecado. A pessoa não quer ter compromisso nenhum na igreja. A pessoa desafia os pastores, os líderes e todo mundo. Ela não quer escutar a Deus. E você vai quebrar o galho e dar um atalho para ela? Então tome cuidado. Será que Deus está querendo mesmo que você fale? Sabe, eu vou dar uma dica para vocês aqui. Muitas vezes, numa situação dessa, quando uma pessoa vem falar comigo, e aí eu percebo todos esses sinais, né? A pessoa, na verdade, ela quer um atalho, eu dou um texto bíblico. Às vezes o Senhor fala assim comigo, né? Essa pessoa ela está tendo um problema de revolta. E aí o Espírito Santo fala, aí eu, carinhosamente, eu falo, olha, leia lá o texto de Moisés e Coré, a revolta de Coré, sabe? E aí a pessoa vai refletir na Bíblia, aí, às vezes ela some um mês, 2, depois volta e fala, olha, eu aprendi, Deus falou comigo assim, assim. Eu ajudei, mas eu mandei para a palavra de Deus. Amém? Agora se a pessoa fala assim, eu também não quero ler a Bíblia. Poxa, você pode interceder, mas cuidado, para não bancar Deus na vida da pessoa. Em algum momento a zona de reflexão fala disso, fala de você ir para o encontro de Deus. E voltando aqui, e Elias foi para o encontro de Deus. Elias ficou lá. E aí olha que palavra legal. 3 coisas que aconteceram, né? Lembra que Saul foi precipitado? Já Elias não. Teve um vento forte, Elias não saiu. Teve um terremoto, Elias não saiu. Teve um fogo, Elias não saiu. Elias só saiu quando ele ouviu a voz de Deus suave. Isso fala de intimidade, relacionamento. Mas as outras coisas são o quê? O vento? Se você sair no vento, você terá a sua vida revirada e nada ficará no lugar. Tá vendo? O vento, mas está acontecendo algo grandioso, estou assustado, é Deus falando. Pare. Se você tomar uma decisão achando que o vento é a voz de Deus, a sua vida pode ser revirada. Vento fala disso, coisas reviradas, tudo fora do lugar. Terremoto. Terremoto fala de perdas. O terremoto às vezes mata pessoas. O terremoto destrói casas. O terremoto não só arranca as coisas do lugar, ele destrói, ele arrasa com cidades inteiras. Não foi isso que nós vimos acontecer nos Estados Unidos por mais de uma vez? Passa um terremoto tão terrível que ele destrói tudo. Isso é o terremoto. O terremoto ele destrói coisas que estavam estabelecidas. Você se tomar uma decisão baseada no terremoto, de repente uma área da sua vida que está vindo bem, aí você toma uma decisão baseada no terremoto, destrói tudo. Sabe aquele marido que ele está casado com a moça, bem casado, aí de repente ele tem uma emoção por aí ele separa da esposa, arruma uma outra, aí depois separa da outra, larga o emprego, a confusão. Isso é o terremoto. Destruiu até coisas que estavam bem edificadas. Não tome decisão no terremoto. E o fogo? O fogo é terrível, porque o fogo incinera tudo. O fogo fala de perdas irreparáveis. Algumas coisas são muito duras, sabe? Eu lembro de uma pregação que eu ouvi do pastor Jorge Linhares, né? Ele me abençoa muito com as palavras dele. E ele fala que certa vez ele passou perto de um cemitério e tinha uma menina chorando muito, muito mesmo. E ele chegou lá e perguntou para ela o que foi. E ela falou que, pastor, eu perdi tudo. Por quê? Porque hoje de manhã eu xinguei minha mãe, eu briguei com minha mãe, eu falei que eu não amava minha mãe, que era lamentável ela ser minha mãe, eu não queria ser filha dela. Eu falei isso tudo para ela e saí, e fui para a faculdade. E aí eu recebi a notícia lá na faculdade que a minha mãe tinha tido um infarto, ela teve um problema à tarde e do nada faleceu. Pastor, eu não tenho como mais voltar. Eu queria dizer que eu estou arrependido. Eu queria tanto conversar com ela. Isso é uma perda irreparável. Não vai ter como conversar com ela. Isso é o fogo. O fogo é terrível. Tem cristão tomando decisão no fogo. Tem jovem que sai da igreja, sai da presença de Deus, vai se aventurar no mundo.
ele incinera um monte de projetos. Coisas que ele vai perder. Ah, Márcio, você está pegando pesado. Não. O tempo é uma perda irreparável. Se você desperdiçar 10 anos da sua vida no caminho do erro, você não terá eles de volta. Se depois de 10 anos você despertar e andar na presença de Deus com todo poder e glória, será maravilhoso. Mas 10 anos foram perdidos. Eu gosto de falar para jovens, porque eu lembro de um testemunho que eu vi uma vez de um senhorzinho bem idoso, na casa dos 70 e tanto. Ele todo animado na igreja, e ele dançava, e ele tentava pular, e não queria sair da igreja. E um dia foram perguntar para ele por que ele era tão animado, né? Ah, o senhor passou a vida inteira assim? Ele falou, não, eu só estou tentando tirar o atraso, porque eu desperdicei muitos anos da minha vida longe do Senhor. Infelizmente, eu ouvi a palavra de Deus com 10, 12 anos. Aí eu me desviei aos 15 e voltei aos 60. Onde estavam os 50 anos? Irreparável. Não tem mais como. Aquele tempo passou. Ei, jovem, você que me escuta, você tem uma vida para viver na presença do Senhor. E eu não estou falando uma vida de igrejismo, de crentismo. Pare. Estou falando uma vida de chamado, de intensidade, de crescimento. Estou falando uma vida de propósito, cumprindo o chamado para o qual Deus te deu. Não me fale que você pense em abandonar o seu chamado por causa de faculdade, por causa de dinheiro, por causa de casamento. Pare. De novo, eu lembro José. José era um homem na presença de Deus. No tempo certo, Deus falou, o que você precisa, José? Dinheiro está aqui. Seu chamado, dinheiro, esposa, filhos, recuperação da família. Deus deu tudo. Não faltava nada para José. E eu não estou falando de prosperidade material. Eu estou falando de propósito. É propósito de Deus nos abençoar com equilíbrio. Mas muitos jovens acham que Deus não é capaz de abençoá-lo. Por isso que é prejuízo viver o chamado, é prejuízo viver o sonho e confiar em Deus sem ter plano B. Não, não é. Deus é maravilhoso. Cuida de nós nos mínimos detalhes. Como Deus cuida de mim. Sabe? Olha só. Eu amo relógio, gente. Eu me controlo para mim não comprar um monte de relógio. Esse último aqui, eu tenho uns 3 ou 4 e eu me controlo. Eu lembro que até nisso o Senhor me abençoa. Até nessas bobeiras. Como Deus é bom. Deus é bom demais conosco. E aí, Hebreus 12, 15 a 17, olha o que diz a palavra de Deus. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ei, jovem, você que está me assistindo, não seja você o próximo Esaú. Não desperdice o teu chamado. Não desperdice o teu sonho. Não, sabe, tenha nojo da zona de estagnação. E não fique aí achando que é chique ficar na zona de reflexão. A zona de reflexão é um lugar para você sair da zona de estagnação, passar pela zona de reflexão, tomar a decisão certa, confiar em Deus, vencer as suas síndromes e ir para a zona de propósito. Vou chegando no final da live, na nossa conclusão, e aí eu quero fazer uma pergunta para você. Por que Deus fica nesse silêncio estarrecedor? Eu falei que a live era boa. Por quê, né? Isaías 55, 8 e 9 diz assim a palavra de Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que coisa linda, né? Tá vendo por que Deus fica em silêncio? Porque Deus está pensando algo grandioso. E se você que está me vendo for esperto, você vai esperar Ele falar. Espera Ele falar. Por quê, gente? Como entender os pensamentos de Deus? O silêncio de Deus quer nos ensinar a respeito disso.
Deus não se pronuncia para resolver as angústias e ansiedade da nossa alma. Ai, Deus fala que eu estou muito angustiado. Deus fala. Deus não vai falar para resolver isso. Deus não se pronuncia porque o tempo está acabando. Ai, Deus fala porque o relógio, eu só tenho mais 1 hora para resolver isso. Deus anda na eternidade. Então Deus não se pronuncia porque está chegando o mês do concurso ou porque está acabando o dinheiro. Não. Deus não se pronuncia porque alguém está muito doente, perto de morrer, aí tem que arrancar a voz de Deus. Deus anda na eternidade. Deus não se pronuncia por causa da pressão das circunstâncias. Muita pressão. Vai, Deus, fala logo. Deus se pronuncia por causa disso? Não, Ele é todo poderoso. E Ele é onisciente. Ele sabe o momento certo de falar e de agir. Deus não se pronuncia por causa de alguém fazendo pressão. Deus, se o Senhor não fizer isso, quem sofre pressão somos nós. Deus não, Ele é soberano. Não tem ninguém acima dele. Deus não se pronuncia porque deve prestar conta a um rei. Como assim? Deus prestar conta? Ele é o rei. É bom demais servir esse Deus, né? Ele é a instância máxima de todas as coisas. Não há nenhum nome acima do nome de Jesus. Ai, Márcio, então como Deus se pronuncia? Deus se pronuncia segundo os pensamentos dele. Ele não comunica seus pensamentos, sua grandeza e poder à nossa alma angustiada, ansiosa. Mas ele fala ao nosso espírito, no mais íntimo do seu ser. Por isso que Deus fala conosco através do silêncio. Porque Deus fala conosco através da revelação. O Senhor vai se revelar a você. O Senhor vai revelar a palavra. A palavra vai se tornar viva. E para Deus falar isso no seu coração e você se acostumar com esse canal da revelação de Deus, você tem que parar de ouvir as tantas mil vozes ao seu redor. Inclusive as vozes de agitação dentro de você. Sabe, nós temos uma tendência de agir reagindo. Deus não. Ele cria. Sabia? Deus não reage a problemas financeiros, Deus não reage a problemas sentimentais, Deus não reage a problemas de saúde, Deus não reage a problemas políticos. Não. Deus não age, agindo, ele não é surpreendido. Ai, mas Deus foi surpreendido lá no Éden quando Adão caiu. Hein? Eis o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Ele nunca perde lugar de soberania. Deus cria. Por isso, jovem, você tem que confiar num Deus que não reage. Se você confiar e aprender, você vai parar de reagir e você vai andar com Deus que cria. A sua vida não será uma reação às coisas que dão errado. A sua vida será uma consequência de um propósito que estará acontecendo. Eita, essa foi boa, hein? Anota essa aí. Deus não fala por ser refém, ele é livre. Deus só fala de liberdade. Sabe por que eu estou aqui fazendo essa live para você? Por causa que eu sou livre. Eu amo o Senhor. Eu amo esse Senhor. Eu quero levar essa palavra para você. Jovem, você é livre. Se você não entender que você é livre, você será preso. Por que muitos jovens são presos? Porque eles não entendem que são livres. Porque quando você é livre em Deus, você não é escravizado pelo pecado, você não é escravizado pela pornografia que tem na rua, tem no shopping, tem na internet, tem na televisão. Você não vai ser escravizado pelas drogas, você não vai ser escravizado por ninguém. Porque você vai saber o quanto é bom ser livre em Deus. É por isso que muitos jovens desistem. Porque eles são presos, aí eles não conseguem andar com Deus. Eles não conseguem andar com o homem de Deus. Eles são presos a protocolos, são presos a um monte de coisa. São presos. A vida cristã é muito pesada se você é preso, se você vive com medo de Deus te rejeitar, porque se você não fizer todos os protocolos, tudo que tem que fazer, tudo que o povo manda você fazer, a vida cristã fica tão pesada. Há uma música acho que é do Davi Silva, que ele canta, né? Eu gosto dela. Não dá mais para viver sem ti, sem tua presença. Não dá mais para viver sem Deus. Mas não dá mais para viver sem Deus porque eu faço isso e isso na igreja. Para com esse negócio.
Estou falando que não dá mais para viver sem Deus pelo prazer da presença dele onde você estiver. Onde você estiver. Eu lembro que quando cheguei em Brasília, o salário era curto, tá? O negócio aqui foi duro. E aí uma vez eu fui comer no restaurante, eu acho que se chamava Coisas da Terra, no setor comercial sul. Gente, eu economizava o dinheiro do meu almoço e comprava uma marmitinha de R$5. O chefe dava 8, eu comprava uma, era R$3. Era umas tia que vendia numa caixa de isopor. Eu nunca passei mal com aquele negócio, mas misericórdia, viu? Eu não indico não. E eu guardava R$5. Aí um dia, eu não sei o que aconteceu, que eu peguei uma promoção lá nesse restaurante. E esse restaurante tinha tanta comida boa, meu pai do céu. Quando eu sentei, o Espírito Santo falou assim: agora sim você está se comportando como um filho meu, porque eu tenho o melhor para você. Mas você tem que acreditar e entender. E aí, você é livre? Eu falei que essa live era boa, né? Por isso, muitos não conseguem andar com os homens de Deus, pois enquanto estão presos nas coisas da terra, reagindo, sempre reagindo, né? Fica reagindo à doença, reagindo ao problema financeiro, reagindo ao problema do pecado, reagindo aos problemas familiares, tem que viver correndo atrás para resolver pepino. Grandes homens de Deus não vivem reagindo, eles vivem no futuro, atuando no presente. Eles vivem na esfera do sonho, porque a zona de propósito, segura essa, é a zona do sonho, que se realiza. Essa dá um estudo dos bons. Estes homens estão trazendo para a terra os pensamentos e desejos de Deus. Sabe, quando você encontra um homem de Deus, você fala assim, como que ele consegue ser tão original? Porque homens de Deus não repetem. Eles são homens inspirados. Jovem, Deus quer fazer de você um homem inspirado. Para de repetir pregador, para de repetir gente no louvor, para de repetir o pessoal da dança, para de repetir aquele pastor que você gosta. Pare! Deixe Deus dizer quem você é. Sabe, como é que Davi venceu Golias? Ninguém nunca tinha derrotado um grandão com uma pedrinha. Davi foi autêntico, original. Ele era livre. Enquanto você ficar usando a espada de Saul, você não vai conseguir viver. Vai ser muito pesado. Seja livre. Por isso que eu estou fazendo live aqui. Porque a live é uma ferramenta que se encaixou comigo. O que se encaixa com você? Com o talento que Deus te deu. Por ser livre, eu entendi isso. O silêncio de Deus é libertador. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando você aprende a ouvir o silêncio de Deus, você para de ser um cristão desesperado pela alma e passa a viver por um propósito. Em tudo que você passa, você começa a pensar, há um propósito, há um propósito, há um propósito. Deus quer que aprendamos a confiar nele. Deus procura Marias. Sabe aquela que ficou aos pés de Jesus? É isso mesmo. Deus quer, jovem, que você fique aos pés de Jesus. Que você pare de correr como um louco, querendo fazer tudo, agradar todo mundo, agradar a si próprio, querendo correr para resolver problema. E tenha uma vida aos pés dele, ouvindo sobre a eternidade. Olha o que diz Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor daquele que por ele espera. Há uma esfera de bênção em Deus, onde ele trabalha enquanto você confia nele. Márcio, explica isso melhor. Vou explicar não, você tem que continuar caminhando com a gente. Márcio, mas eu sou jovem, eu tenho que correr atrás das coisas, fazer as coisas acontecer. Não, você tem que estar aos pés do Senhor. E Ele vai dizer exatamente o que você tem que fazer, para onde você tem que correr, onde você tem que trabalhar, qual o talento. E quando você confiar plenamente nele, algumas portas Ele vai permitir, vão ser abertas, Deus vai permitir que você use a sua mãozinha, ó. Mas outras serão como o mar vermelho, você não vai entender e elas vão se abrir, porque você vai ser o profeta no lugar certo, cumprindo o propósito. Foi isso. Moisés não abriu o mar vermelho, ele só era o profeta no lugar certo.
Moisés não começou a tirar água para abrir o mar. Aquela não dava para Moisés. Tem portas que vão abrir na sua vida se você andar na zona de propósito que você nem vai entender. Vivemos uma geração de jovens que são rápidos em agir, mas Deus está à procura de jovens que saibam ficar parados. Sabe o que é? Jovem que não fica no culto, não ouve a palavra do domingo. Jovem que nunca consegue ficar no culto porque está fazendo obra de Deus, não ouve a palavra no culto de jovens. Jovens que não conseguem ficar na EBD porque está fazendo obra de Deus, porque tá fazendo... Jovem que não consegue orar porque está fazendo obra de Deus. Jovem que não passa tempo nenhum com a família porque está fazendo obra de Deus. Ei, que obra é essa que você está fazendo? Isso se chama desequilíbrio. Não culpe Deus por isso. Se Deus te deu família, você tem que ter o equilíbrio de dar valor neles. Passar tempo com eles. Seja quem for. Ah, mas minha família é uma roda dos escarnecedores. Não confunda família com roda dos escarnecedores. Sabe? Nós às vezes confundimos as coisas, né? Jovem, ame muito seus pais. Um dia eles vão embora. Ser um cristão verdadeiro é amar seus pais, é ganhá-los pelo testemunho, é dizer que você está amando tanto o Senhor que você deseja amá-los mais também. Ufa, essa foi forte. Pega aí. Eu falei que a live era boa. Nossa live chegou ao final. Tem alguma pergunta aí? Essa live foi uma bênção, falou muito comigo, hein? A semana inteira, espero que tenha falado com você. E aí eu vou deixar as perguntas aqui, mas eu vou colocar lá no nosso Instagram e depois eu vou pôr na descrição do vídeo no YouTube, que vai ficar gravado. A primeira pergunta sobre a nossa live, você que vai ver essa live, pense nas perguntas. Márcio, está cobrando pergunta? Eu não, você que decide. Mas se você responder, eu vou fazer com muito carinho e dar um feedback para você. Né? Eu posso dar um feedback de forma pessoal, ou eu posso usar a sua experiência dentro do possível, por favor, sem expor ninguém, até para ensinar outros. Eu gravo um feedback e deixo aqui também no Instagram. Amém? Porque eu quero abençoar. Quero que jovens possam aprender a ouvir com o silêncio de Deus, parar de tomar decisões precipitadas. A primeira pergunta que eu vou deixar para você é: por que estamos vivendo uma epidemia de jovens cristãos como Saul, extremamente precipitados? É isso mesmo. Não finja que não é isso. Nós nunca tivemos uma geração de jovens tão precipitados. Precipitado para namorar, precipitado para escolher o trabalho, a profissão, precipitado para resolver problema familiar, precipitado para trocar de ministério, precipitado para ficar 200 mil anos no mesmo ministério, precipitado para tudo. É uma verdadeira epidemia. Por quê? Responde para a gente. Segunda pergunta. O silêncio de Deus te assusta? Seja honesto. O silêncio de Deus te assusta? A terceira pergunta. Nossa live te ajudou a entender e valorizar o silêncio de Deus? Se a nossa live te ajudou, eu te desafio a responder isso pra gente. Porque nós queremos dar testemunho disso, né? Grava aí uma mensagem para nós, um vídeo, um áudio, manda pra gente. Isso alegra o nosso coração. E a quarta. Essa live abençoou a sua vida? Mande o seu testemunho para nós. Né? Gente, é gratificante. Esses dias a gente deixou um vídeo ali no Instagram e algumas pessoas mandaram um feedback, muito feliz, né? E até a obra de Deus é assim. Você me abençoa, eu te abençoe, a gente vai caminhando e vamos crescendo. É isso. Eu agradeço a presença de cada um aqui, eu agradeço a sua disposição de crescer. Você que está vendo essa live comigo ao vivo aqui, muito obrigado. Você é um convidado aqui na nossa sala de café sempre. Você é um convidado a estar conosco ali no canal do Instagram, do YouTube, a ler os nossos livros no site voltandocasa.com, a mandar perguntas de qualquer dúvida que você quiser no nosso e-mail, né? marcio.cris@24gmail.com. Não vou escrever na tela, mas você vai entrar lá no Instagram e você vai ver lá que a gente sempre deixa muitas informações sobre e-mail, tudo tá lá. No YouTube também. É isso. É um prazer estar com você. E daqui 15 dias nós vamos para a nossa próxima live. Né? Toda sexta, de 15 em 15 dias, nós temos uma live 7h30, eu chamo de live dia D. Às vezes eu faço uma live nos domingos. Mas aí eu aviso no Instagram. Amém?
Deus te abençoe. Foi um grande prazer estar com você. Essa live vai ficar gravada no YouTube, vai ficar gravada aqui no Instagram também. Se essa live te abençoou, por favor, hein? Manda outras pessoas assistirem. Mas por quê? Poxa, porque Deus é maravilhoso. É a chance de você ver pessoas que você ama crescerem também. Amém? É isso aí. Sou Márcio Vigílio, do canal Jovens de Joelho. Eu e minha esposa Cris estamos trabalhando junto. E se você tem uma criancinha perto de você, manda ouvir lá, Crianças de Joelho com a Gigi e seus amigos. E aí eu vou deixar no ar uma surpresa que nós vamos fazer em breve para essas moças que nos acompanham, né? Estamos conversando, eu e a Cris aí, vem coisa boa no ar, beleza? Um grande abraço, foi ótimo estar com você. Até a próxima, que Deus te abençoe. Muito obrigado, Senhor, por essa live. Muito obrigado por esse momento tão gratificante nessa sexta-feira. Amém, em nome de Jesus. Até a próxima, foi um grande prazer. Tchau.